Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, informação importante sobre o Bruno Henrique, hein? O jogador pode conseguir cumprir o seu contrato com o Flamengo mesmo com todas as acusações aí da PF. Olha só, o STJD teria decidido, segundo o UOL e o Coluna do Fla, não suspenderam o Bruno Henrique antes do julgamento por suposto envolvimento com apostas. Ou seja, segue vida normal para o Bruno Henrique enquanto está rolando o julgamento. Em resumo, pelas informações iniciais, está praticamente descartado pelo STJD suspender o Bruno Henrique preventivamente. Contudo, a entidade pode mudar de ideia se fatos novos aparecerem, ou seja, novas infrações, o que não acontece. Atualmente, o presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, acredita que só deve punir o jogador para afastar um risco iminente, caso realmente tenha novas situações acontecendo, né? Então, o jogador tem uma acusação que se refere a apenas um jogo específico e não há um esquema duradouro, né? O All Sport deu as informações também. Então, não é um esquema duradouro, foi um jogo específico que há suspeita. De qualquer forma, é tudo uma grande novidade. E de um tempo para cá, os jogadores vêm sendo informados para não falarem nada sobre essas situações de jogo, para familiares, para amigos. Eu acredito que isso não se repita. Eu acredito até, inclusive, que já há essa conscientização. Então não há risco do Bruno Henrique cair numa nova infração, pelo menos é o que eu acredito. Até porque não tem nada provado, né? Há a presunção de inocência. Então, se não há nada provado ainda está rolando, ainda vai rolar o julgamento, gente, ele não será punido pelo STJD de forma preventiva, segundo a apuração do All Sport do Coluna do Fla. Tá? O artigo prevê pena de 180 dias, que são 6 meses, a 720 dias, que são 2 anos. Mas, de qualquer forma, precisa ser provado e até o momento ainda está rolando o julgamento. Vale lembrar que o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo vai até o final de 2027 e que o jogador, desse jeito, com o julgamento geralmente demorado, deverá poder cumprir o seu contrato até o final com o Mengão. E aí? Comenta aí! Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, eu tô aqui para desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, né? Sexta-feira Santa, a gente hoje só no peixinho, né? Não pode comer algumas coisas, mas, cara, tem quem segue, tem quem não segue, mas a gente deseja tudo de bom aí para vocês, né? Um espetacular fim de semana aí de Páscoa, que tenha muito chocolate do Mengão, se Deus quiser, mais um, né? Já comemos um chocolate aí, vocês comeram chocolate, querem mais um? Pois é. E a gente tem aqui também um recado interessante para trazer para vocês. Antes da gente prosseguir com o vídeo, eu quero lembrar que você pode garantir presença no Maracanã, nos Jogos do Mengão. Tem Flamengo e Corinthians, dá tempo ainda Flamengo e Corinthians, semana que vem. Caravana do Haroldo tem ingresso VIP para você, sem burocracia, e ainda tem passagem, hospedagem, translado, tudo. Você pode combinar com a Caravana do Haroldo o melhor receptivo para você vir ao Maracanã, acompanhar o Mengão na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Copa do Brasil, que o Flamengo enfrenta, foi definido na quinta-feira, na outra semana, quinta-feira, o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, e os preços abusivos dos ingressos, ingresso R$400 inteiro, um absurdo que eles estão fazendo, estão aí querendo abusar realmente dos valores dos ingressos para a torcida do Flamengo. Isso é uma vergonha o que estão fazendo. Uma vergonha. Querem tirar o pai da forca justamente no jogo contra o Flamengo. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Isso é uma vergonha. É uma vergonha o que estão fazendo com os ingressos. E não é só o Botafogo da Paraíba, não. O próprio Flamengo, eu vou trazer aqui uma explicação do Mauro César Pereira, que é muito boa, que mostra o erro, eu tô meio gripado, desculpa, o erro
na precificação dos ingressos. Tanto nos jogos do Flamengo fora, agora no Botafogo da Paraíba, quanto o próprio Flamengo errando na precificação. Dá para resolver de forma tranquila. Ah, mas, cara, sobe o preço do Maracanã Mais, por exemplo. Setor Oeste, sobe os setores aonde a galera com mais poder aquisitivo vai. Você não pode ficar subindo o preço do jeito que estão subindo o ticket médio, o preço dos ingressos nos setores populares, comuns. Já não existe popular. Querem, então, ganhar, recuperar algum prejuízo, a compra do terreno em cima do torcedor que já não conseguia ir a quase... Aquele cara que ia 1 de 3 jogos já não vai mais. Aquele torcedor que ia de trem, que chegava no Maracanã contando que ele ia cantar o jogo inteiro, esse cara não vai mais. Gente, isso é absurdo. Isso precisa ser dito. E o Flamengo está ganhando menos colocando o ingresso mais caro. O Flamengo ganha menos colocando o ingresso mais caro. Isso é um absurdo, tá? A torcida jovem do Flamengo se manifestou. A gente vai trazer aqui a torcida jovem do Flamengo que se manifestou nessa questão dos ingressos. É importante a gente conscientizar a diretoria, a gente avisar. A jovem fez muito bem essa comunicação. É a torcida do Flamengo que eu vou dizer para vocês. As torcidas organizadas do Flamengo, tem gente que reclama, mas é importante a gente falar que quando as coisas estão acontecendo erradas, muitas vezes, sem confusão e sem briga também, eles cobram. E essa cobrança foi bem feita, porque a diretoria está ajudando eles. Eu vou ler a nota deles. A diretoria está ajudando eles na questão da punição. A diretoria está ajudando eles. Eles poderiam muito bem pegar e ficar quieto. A diretoria está ajudando a gente na punição, então a gente não vai cobrar não, porque senão eles vão parar de ajudar a gente. Não, eles não ficaram quietos. Eles não ficaram quietos. Eles foram lá e mesmo com a diretoria ajudando para tentar tirar a punição da jovem, eles foram lá e criticaram a diretoria. Criticaram, mas é o que eu falo. Foi muito bem comunicado, tá? Então eu já avisei da Caravana do Haroldo, avisar também que a Bet da Nação, a gente, lembrando que é para maiores de 18 anos, cara, é diversão, não é investimento, tá? É para jogar com responsabilidade. Tem aí muitas promoções, tem tido a free bet dos jogos do Mengão. Fica ligado na plataforma vizinha que a gente está postando aí todos as principais odds, os principais jogos aí. Tudo de hoje para amanhã tem dica importante para você aí. Lembrando sempre que a gente prega o jogo responsável, tá certo? Ah, mas não tem como. Tem como sim. Tem como sim. É brincadeira, não é investimento, tá certo? É a bet oficial do Flamengo. E também lembrar você que você pode emagrecer com saúde, como eu estou emagrecendo, sem queda capilar com a Mais Cabelo. Tá? O programa Mais Slim, ele te ajuda a emagrecer sem queda capilar. Vale muito a pena. Procure agora mesmo a Mais Cabelo. Tem uma perto de você em todo lugar do Brasil. Olha só, a torcida jovem do Flamengo emitiu essa nota oficial pedindo a redução no preço dos ingressos, além de agradecer a atual diretoria pela ajuda com referência à punição que estão cumprindo. Eles também avisaram que não estarão presentes no clássico deste sábado no Maracanã. Informamos às autoridades que, considerando que ainda consta punição às nossas agremiações, não nos faremos presentes no jogo contra o Vasco da Gama. Entendemos que neste momento é necessário recuar para que possamos em breve alcançar o nosso tão sonhado retorno ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Esperamos que qualquer eventual problema que envolva a segurança pública neste jogo seja tratado de forma individual, responsabilizando o CPF da pessoa envolvida e não o CNPJ da instituição. Exatamente, perfeito. Gostaríamos ainda de solicitar que a atual diretoria do Flamengo reavalie sua política de preços dos ingressos. Olha a jovem aí. Os caras, mesmo com a ajuda da diretoria na questão da punição da torcida, eles foram lá cobrar a questão do ingresso.
Entendemos o processo de readaptação financeira que o clube enfrenta, mas acreditamos que é possível refletir e o quanto antes ajustar os valores para o torcedor popular poder voltar ao Maracanã, palco de tantas alegrias e memórias. Deixamos também nosso agradecimento à atual diretoria do Flamengo pela disponibilidade e vontade de ajudar no retorno da nossa instituição às arquibancadas e por entender a tamanha falta de nossa presença nas arquibancadas do Brasil afora. Aí o Mauro César Pereira, eu também publiquei aqui a questão do preço abusivo, né, do Botafogo da Paraíba, cadeiras numeradas 500, setor visitante 400, arquibancada leste sol 400, arquibancada oeste sombra 300, tá? Preços caríssimos, o do Flamengo é 200 a meia, e aí o Mauro César Pereira trouxe que o Flamengo, por exemplo, o duelo entre Flamengo e Juventude teve aumento no ticket médio de 2024 para 2025. Subiu R$26, tá? Subiu R$26. No dia 26 de outubro de 2024, o Flamengo venceu o Juventude por 4-2, pelo Brasileirão, goleada também. Na ocasião, a renda foi de R$ 3.056.412,50, com um preço médio do ingresso de R$ 54. Já no duelo desta semana, a renda foi de 2 milhões, quase 1 milhão a menos, R$ 2.296.245. Mesmo com a renda menor, o preço médio do ingresso era de cerca de R$ 80. Ou seja, a precificação está errada. Eles estão ganhando menos, eles estão ganhando muito menos, estão deixando o estádio vazio e estão cobrando mais. Presidente, está errado. De coração, não quero ficar batendo, ficar criticando, detonando. Eu vou até falar aqui, que eu vi a notícia do Lauro Jardim, procurei saber, disseram que não teve nenhuma reunião, inclusive, com o do BAP, apesar de ter saído no Globo, não teve reunião onde o BAP disse que não ia reduzir o preço dos ingressos. Não teve essa decisão ainda, não teve essa reunião, tá? Agora, eu peço aqui, de coração, sem briga, sem confusão. A gente não precisa daquele... Tem horas que a gente fica revoltado mesmo e a gente acaba desabafando. Mas olha pro torcedor, presidente. Olha o que está sendo feito. A precificação está errada. O preço do ingresso é 50 e poucos reais. Olha quanto é que estava o ingresso. 54 ano passado. Quer botar 60 reais? Ok, 60 reais. Faz o ticket médio. 60 reais. Libera os outros setores. Vamos lotar o estádio. Vamos ganhar o dinheiro na quantidade. E não, né, selecionar apenas quem tem um poder aquisitivo mais alto para ir para o estádio, privando aquele torcedor popular de ir para o estádio. Pelo amor de Deus, você está ganhando menos, não tem nem justificativa para isso, presidente. Tem nem justificativa para isso, presidente. Eu entendo, vi na nota da Jovem Fly, perfeita, que o Flamengo passa por problemas financeiros, só que você está piorando isso. Porque o teu preço médio, ticket médio, subiu e o seu lucro diminuiu em 1 milhão num jogo Flamengo e Juventude. Vale a pena você esvaziar a arquibancada? O próprio Danilo já reclamou disso, o Felipe Luiz reclamou disso. Vale a pena você esvaziar a arquibancada para ganhar menos? Você trocar o teu público, aquele público trabalhador, que espera a semana inteira para ir no jogo do Flamengo, que escolhe 1 de 3 para ir no jogo. Pô, eu vou naquele, não vou poder ir no outro. Tirar esse cara da arquibancada para ganhar menos, se ainda tivesse uma justificativa que o Flamengo está ganhando o dobro, vai ajudar a pagar a dívida, é temporário, mas não, está ganhando menos, não tem explicação. Não tem explicação. É inadmissível isso. Presidente, estou falando com você, de coração, com todo o respeito que o senhor sabe que eu tenho contigo. Não fiz campanha para o senhor, não fiz campanha para o outro lado. Teve gente que na época falou, o paparazzo está
na Bet da Nação, ele vai fazer campanha pro Landim, não, era o Duns, não fiz. Ele vai ficar contra o BAP, não fiquei. Eu tenho moral para falar que não fiz campanha para ninguém, como alguns que fizeram, e eu posso vir aqui cobrar e te pedir de coração, porque o BAP, eu te conheço, te tenho como um amigo, um cara que eu gosto, um cara que eu respeito. Já te critiquei, já te elogiei. Eu estou falando, você está errando. A política do preço dos ingressos está errada. Estou te dando um toque de verdade, de amigo. Isso precisa mudar. O torcedor está sendo massacrado. O torcedor está saindo do Maracanã. Eu só posso fazer isso, tentar ajudar, tentar te ajudar, mas me ajuda a te ajudar. Olha só, o Felipe Luiz define hoje a equipe titular para enfrentar o Vasco. O Flamengo divulgou as imagens para a imprensa aí do treino do Mengão. O técnico, então, já vai definir hoje, na sexta-feira, a equipe que vai iniciar o clássico com o Vasco, nesse sábado. O elenco se reapresenta, né, já se reapresentou no momento que a gente está gravando, eles estão treinando no Ninho do Urubu. O treino foi 9h30 da manhã. Atualmente, o lateral esquerdo, Matias Vinha, é o único jogador que tem o desfalque confirmado, mas o Alexandro teve um edema confirmado na coxa, então não é uma lesão pesada, é uma coisa simples, mas não vai para o jogo contra o Vasco. Então, há a possibilidade do Alexandre ficar de fora, por causa desse edema, sentiu dores musculares, tem um edema ali registrado, mas diagnosticado. Mas o Pedro, o Felipe já falou que ainda vai levar um tempo para ser titular. Não é tão rápido assim que o Pedro vai voltar a ser titular. Há uma preocupação, o Felipe falou sobre isso. Então a gente tem que ter calma com o Pedro, né? Tem que ter calma com o Pedro. Então o time sendo definido hoje, nesse treino. O Flamengo então enfrenta o Vasco neste sábado de Páscoa, né? Se Deus quiser, o Flamengo dando mais um chocolatinho. E eles estão preocupados, né? Vocês estão preocupados? Pois é. Olha só, o Flamengo tem o melhor início de Brasileirão desde 2018. Tá? O Flamengo conquistou 10 pontos em 12 possíveis até o momento. É o melhor começo de competição do Flamengo desde 2018, quando também somou 10 pontos nas 4 primeiras rodadas. Então, 2018 o Flamengo brigou pelo título, 2019 foi campeão. O Flamengo está conseguindo um marco interessante nesse início de campeonato. Importante o Flamengo atingir esse nível aí de pontuação nesse começo de campeonato. É muito importante. E eu queria falar aqui sobre a importância do trabalho do Felipe Luiz, a importância do Arrascaeta. Ainda tem quem critique o Georgian de Arrascaeta? E o Flamengo já começou a ver a questão da renovação do Arrascaeta? Eu procurei saber e nos passaram que já está com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, a proposta de renovação do Arrascaeta já está nas mãos do BAP. Então, o Flamengo está resolvendo a renovação do Guilherme Varela, resolvendo a renovação do Cleiton, que parece difícil, porque o staff do jogador dificulta, mas o Arrascaeta não está parado. Me deixaram claro, a renovação do Arrascaeta não está parada. Há o interesse do Flamengo, sim, de valorizar o jogador como fez com o Gerson, de colocar um contrato longo para o jogador. Então o Flamengo está avaliando e sabe que ele é o seu principal jogador ofensivo, na criação ofensiva. Então olha só, criação ofensiva já é, né? Redundância, né? Mas tudo bem. Cara, o lance do gol do Arrascaeta ligou um alerta para
para a gente falar para aquelas pessoas que criticam o Michael, que vinham criticando o Wesley. O que o Felipe Luiz faz é muito o que o Jorge Jesus fazia. Primeiro, Flamengo 3-0, todo mundo pensa que o Flamengo vai tirar o pé, o Flamengo coloca o pé. E aí os jogadores que estão em campo não tem uma estrela solitária. Tem um jogador que a gente sabe que é diferenciado, que é o Arrascaeta, que eles tentam abrir espaço para ele. Mas não tem uma estrela o Flamengo. Todos desempenham as suas funções. Isso é muito legal. E aí, o Gerson aponta para o Wesley dar a bola para o Michael. Estava vendo um conteúdo muito legal no Insta sobre isso. Postei lá, dá uma olhada. O Gerson aponta para o Wesley dar a bola no Michael. O Michael, que tem gente que critica, faz a jogada individual. Por quê? A movimentação dele, a movimentação do Michael, arrasta os jogadores com ele. Quando o Michael e o Plata vem movimentando junto, o Michael vem movimentando para cá, driblando, né, conduzindo a bola. O Plata vem conduzindo um pouco mais para o meio-campo também, na direção do meio-campo, levando mais dois com ele. O Michael corta para o meio da área, ali na frente da área, e o Arrascaeta fica livre. Quando o Arrascaeta fica livre, ele recebe a bola. Só que ele recebe naquele espaço que ficou vazio. No mesmo momento, em fração de segundos, ele já tem 5, 6 jogadores marcando ele. A bola que ele domina, ele já domina tirando do cara que está mais perto dele, já deixando em posição de chutar, e ele tira totalmente do goleiro, colocando no cantinho. Ele é genial. Não tem como alguém não querer a renovação do Arrascaeta. Ele teve problemas físicos e agora está melhorando. Ele bem fisicamente, o problema é esse, mas ele bem fisicamente não tem para ninguém, ele é craque. E ele joga muito, ele funciona muito nessa engrenagem, nesse time. Então, gente, é importantíssima a renovação do Arrascaeta. Ela é primordial, mas a gente precisa falar que esse time funciona como uma engrenagem, onde o Plata movimenta, o Michael dribla, o Wesley toca, o Gerson aponta para o Wesley aonde vai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse time funciona como uma engrenagem. O Felipe está fazendo esse time. Sentiu o dedo do Felipe já? Não. Gostei dessa brincadeira que ele fez. O Felipe faz o time funcionar como um conjunto. Isso é importantíssimo. E aí vai ter um jogo que um jogador não vai estar bem. Mas como você tem um conjunto, aquilo ali supre. E aquele jogador, em algum momento, ele vai ser importante, mesmo ele não estando num dia bom. E é isso que está acontecendo. E é uma engrenagem que funciona tão bem que você muda uma peça, ela vai bem. Caso do Alan. Eu acho que o Alan entrou muito bem. Eu acho que o jogo contra o Central Córdoba, como um todo, o time não funcionou. Talvez uma escolha ou outra errada, mas a engrenagem naquele dia não funcionou. Ou, ao invés de 3 ou 4 não estavam numa noite boa. Juntou aquilo ali. De 3 ou 4 não estarem numa noite boa. Ou a escolha inicial do Felipe. Talvez o Flamengo seja extremamente dependente do Pulgar. Talvez ele seja uma peça, tá? Isso eu vou falar importante. Talvez o Pulgar, hoje o Eric Pulgar, seja uma peça da engrenagem que, se ela sai, o equipamento não funciona tão bem. O Flamengo não tem esse jogador, talvez a chegada do Jorginho, eu não sei, mas o Flamengo não tem esse jogador que substitua o Pulgar. Eu sinto isso. No geral, sai uma peça, entra outra, resolve. O grande problema, eu acho, e aí eu vou deixar você comentar aqui, daquele jogo com o Central Córdoba, o grande problema foi a saída, foi o Flamengo começar sem o Pulgar. Depois que o Pulgar entra, o Flamengo muda. Eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Olha só, trazer para vocês aqui, então, uma informação aqui para a gente finalizar, da questão do Wesley, né? Que o Flamengo prevê aí, o Lance até publicou,
prevê a venda do Wesley por 40 milhões de euros, né, receita bilionária, e nessa receita o Flamengo prevê a venda de um jogador. E internamente, tá, o nome que se pensa é o do lateral direito Wesley. Tá? Uma das principais fontes aí de arrecadação será a venda de jogadores. O Flamengo conta com a venda, não se sabe se será para o Everton, apesar do gatilho lá de opção de compra, de obrigação por metas e tal, do Alcaraz, se vai ser o Everton mesmo, porque tem outros times da Premier League interessados, mas há uma pré-definição de venda de jogador. A avaliação interna é que o camisa 43, o Wesley, seja negociado por 40 milhões de euros, cerca de 266 milhões de reais. Informação primeiramente publicada pelo GE. O provável é que o pagamento desse valor, que segue como projeção sem propostas oficiais, não seja feito à vista e sim em forma parcelada. Por isso, a estimativa da diretoria do Flamengo é arrecadar 35 milhões de euros, tá? 232,8 milhões em venda de jogadores até o fim de 25. Antes a previsão era de 30 milhões, 199,6 milhões de reais. A quantia a ser investida, a gente já passou para vocês, subiu de 133 para 166, mas já gastou 43,5 com o Juninho. Então tem 123 ali milhões para gastar. O Flamengo tem 123 milhões ainda para gastar aproximadamente com contratações em 25. Dá para contratar uns 2 bons jogadores. Ou o jogador que está ficando livre no mercado, aí você dilui em tempo de contrato que tem a pagar. A questão é que o Flamengo, então, com as possíveis vendas, ele vai ter um orçamento, uma receita de 1,33 bilhão, que a gente já falou aqui, pode ter mais, dependendo da venda. E tem ainda a questão da bolsa da FIFA de 25 milhões de dólares, que você ainda pode aumentar, passando de fase de grupo, chegando em oitavas, vai passando, vai ganhando 2 milhões por partida ganha de dólares, vai ganhando também por passagem de fase. Só que o Flamengo não conta com o dinheiro do Super Mundial para 2025, tá? O Flamengo não conta para esse momento, para as contratações. Esse dinheiro do Super Mundial, o dinheiro da FIFA, vai ficar para contratações da outra janela do final do ano para o ano de 2026, tá? O Flamengo vai usar o dinheiro da FIFA para contratar em 2026, tá certo? É isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Só que é Flamengo. Valeu! Roncando. Vocês já viram um cachorrinho dormir assim?